Fala, meninos e meninas, tudo bem? Molecada aí do oitavo, esse videozinho é pra vocês, fazendo aí uma abordagenzinha sobre o tema da semana 2 da PET 7, tá bom? Então, o tema da semana 2 faz menção a dar um foco aí à história dos Estados Unidos. Vai trazer algumas informações a este respeito. Bom, a gente numa dessas PET, não lembro agora qual, acho que a 2 ou a 3, a gente falou sobre o processo de independência dos Estados Unidos. Bom, só relembrando, né, só recapitulando para vocês se familiarizarem, a independência dos Estados Unidos ela vai se dar a partir do momento que os colonos, os colonos já se sentem insatisfeitos com a administração inglesa, né? A Inglaterra vai arrochar ali a questão de impostos e exploração econômica, né? Em cima da colônia, nos Estados Unidos, na América, e vai colocar alguns impostos sobre o chá, e aí então os colonos vão se manifestar e vão promover a sua independência. É a primeira nação da América a se tornar independente. Segue aí, é um grande modelo de nação. A história dos Estados Unidos, hoje a gente interpreta a sociedade americana, a gente buscando na história, né, a sua formação, a gente já consegue entender muitas características, né, que são históricas, tá certo? O próprio povo, né, é um povo de origem puritana, é um povo de moral diferenciada por conta da questão religiosa, a questão disciplinar, né, e que leva a ser a primeira nação a se tornar independente na América. Perfeito? Até aí tudo bem? Outra coisa que a gente já mencionou várias vezes também é essa questão do sistema econômico, do sistema de desenvolvimento, o sistema de colonização que se deu ali na América. Bom, a gente tem dois sistemas vigorando na América do Norte, tá? Nós temos ali alguns territórios que pertencem até à França, alguns territórios que pertencem até à Espanha, mas, no geral, em se tratando do território inglês na América, que veio a se formar, né, os Estados Unidos, né, como base ali, as 13 colônias, nós temos duas situações. As colônias do norte se deu um sistema de colônia de desenvolvimento, né, com mão de obra assalariada, distribuição mais igualitária das terras, uma produção, né, econômica mais voltada para o desenvolvimento interno, e as colônias do sul, né, que se deu ali o sistema de plantation, que eu já falei várias vezes. No plantation nós temos a mão de obra escrava, os latifúndios, a produção de um item agrícola só, né? E a produção voltada para a exportação. Então até aí já foi dito, vocês já, se não se recordavam agora, estou falando aqui, mas com certeza vocês, na medida em que eu falar, vão se recordar, né? E esse plantation, ele é muito, como é que eu vou explicar? Promove ali a riqueza, mas acaba acontecendo de suprimir um pouco o desenvolvimento econômico por conta do fato de que vai gerar muita riqueza para o colono e para a metrópole, para o latifundiário e para a metrópole, né? A população em geral não vai quase se desenvolver, até mesmo porque a mão de obra escrava, ele não tendo salário, não tendo uma renda, fica difícil, né? Bom, essa disparidade entre as colônias do norte e as do sul vai fazer com que exploda uma guerra civil no território americano na segunda metade do século XIX, 1860 ali. O que vai acontecer? As colônias do norte vão começar, como é todo um território só, vão promover a libertação da escravidão, né, sob a liderança do presidente Abraham Lincoln. E as colônias do sul já não vai concordar com isso, tá certo? As colônias do sul já têm um outro sistema, os próprios proprietários rurais ali vão se sentir atingidos e vai acontecer um conflito de interesse e até mesmo pela questão do racismo. Como se promove a libertação do negro, né? Eles não conseguem enxergar o negro como um cidadão livre.
até tem isso. E, inclusive, observe a questão histórica, como ela é pertinente, como ela nos ajuda a entender o presente. A questão do racismo nos Estados Unidos é uma questão altamente complexa até os dias de hoje. Há pouco tempo atrás nós estávamos tendo protestos lá sobre um negro que sofreu uma violência policial de forma injusta, que é o George Floyd, né? Que aí explodiu uma série de protestos e tudo mais. Então, isso nos ajuda a entender. Os Estados Unidos ele foi escravista, principalmente nas colônias do Sul, e isso está enraizado na sua história. Tá certo? Bom, mas não é o foco aqui. O foco é falar dessa guerra de secessão. Os Estados Unidos, então, vai entrar numa guerra civil extremamente violenta. Cerca de 3% da população americana vai morrer. Essa guerra é retratada no filme E o Vento Levou. Então, quem tiver curiosidade, né? Só que é um filme denso. Um filme de 3 horas é difícil. Enfim, não quero ficar falando rápido, né? Esses videozinhos ele tem um intuito assim de trazer o professor até vocês lembrar um pouco da minha explicação e fazer a abordagem, né, com vocês do tema. Bom, hoje vocês repararam que eu procurei mudar o cenário, estou no ar livre, procurei dar uma aula ao ar livre aqui para vocês. Então, assim, o que acontece é o seguinte, essa guerra nos Estados Unidos, o norte vai vencer, né, sob a liderança de Abraham Lincoln, e aí então vai unificar os Estados Unidos. Lembrando então que quais são as consequências de uma possível vitória do sul? Hoje os Estados Unidos com certeza seriam 2 países. Só que o norte havia mais avanço, mais progresso, uma economia mais forte, justamente por ter sido uma colônia de desenvolvimento, uma população maior, um efetivo do exército maior, e aí vai vencer essa guerra. Tá certo? E aí então os Estados Unidos é unificado e segue a sua história, né, na sociedade, conquistando novos territórios. Ele vai comprar a cidade do Texas, vai comprar o estado do Texas, do México, vai entrar numa guerra com o México por alguns territórios e vai se ampliar, de forma que a colonização americana, eu já expliquei, ela vai se dar ali a partir das 13 colônias na costa leste, banhada pelo Oceano Atlântico. Na medida em que os colonos vão ganhando, né, o tempo vai passando, eles vão querendo explorar mais o território, de forma que vão explorar o oeste. Aí que entra aqueles filmes do Velho Oeste, né, em que nós temos colonos americanos atravessando o deserto para a conquista do oeste, que é a costa do oeste, banhada pelo Oceano Pacífico, onde eles vão produzir bastante riqueza e tudo mais. Nas suas fazendas e tudo mais, tá certo? Bom, essas colônias as 13 colônias, na medida em que busca o oeste, eles vão avançar com as suas caravanas e tudo mais. E é simples, gente. Eu pergunto para vocês, eles só vão avançar e estabelecer novos territórios e pronto? Não. Ali havia moradores, que eram os indígenas norte-americanos, que havia os Apaches, os Pele Vermelha, entre outras tribos indígenas do território da América do Norte, e que serão exterminados. Serão expulsos de suas terras, vai haver um verdadeiro conflito, como aconteceu aqui nas colônias do Sul, né, na América do Sul. As populações nativas serão, sim, exterminadas, serão muito prejudicadas. Hoje, os Estados Unidos, diferentemente do Brasil, quase não tem tribo indígena. Qualquer nação indígena que haja ali nos Estados Unidos já está totalmente incorporada na sociedade. Os Estados Unidos tem uma economia muito capitalista, então assim era bem pouco provável de sobreviver mesmo, diferentemente do Brasil, né? Que a gente tem bastante tribos indígenas, ainda tem tribos até isoladas que não teve nem contato com o homem branco. Tá certo? Então, essa busca do oeste vai suprimir essas nações indígenas e vai promover a expansão do território norte-americano, ocupando quase todo o continente de costa leste a oeste. Fechou? Bom, outro tema que a PET 7 nos traz é a questão da doutrina Monroe. Essa doutrina foi desenvolvida pelo presidente norte-americano James Monroe. E ela defende qual ideia? A ideia da América para os americanos. E esta ideia da América para os americanos, ela faz menção à seguinte ideia. Bom, na sua premissa, né, é que o território americano deve ser explorado economicamente somente por americanos. E não só o norte, né, todo o território do continente americano, seja central, seja sul, que os americanos desses locais é que explorem economicamente, que não haja interferência de outros países da Europa nesses territórios. Então, os Estados Unidos ele vai se colocar como um defensor do interesse do continente americano, né? Para que nenhum país de fora do continente se meta aqui nos nossos assuntos.
Beleza? Olha que bonito, né? Então, no primeiro momento, você vai pensar assim, nossa, Estados Unidos está se colocando numa posição legal de defender os nossos interesses. Mas, gente, não se enganem. Os Estados Unidos é um país imperialista, tá certo? Isso já no século XX, essa doutrina. E essa ideia é doutrina Monroe, América para os americanos. Mas, nas entrelinhas, é a América para os americanos do norte. Ou seja, se é para alguém explorar o território americano, que seja os Estados Unidos, tá certo? Então, assim, ele não está defendendo o interesse de populações do continente da América do Sul ou da América Central, não. Eles estão defendendo seus próprios interesses, é sempre isso, tá? Eles são bem imperialistas, até hoje são, você pode ver que tem conflitos até hoje, a questão dos ataques terroristas e tudo mais, por conta desse imperialismo norte-americano, tá? Então, essa doutrina se baseava nisso aí, tá? América para os americanos do norte, tá certo? A doutrina Monroe, tá? Então, é isso que a PET nos traz, a PET 7, né, semana 1, para os oitavos, e aí eu queria só fazer essa abordagemzinha com vocês, não quero ser repetitivo, quero ser o mais objetivo possível, e não tem mais nada a dizer, somente encerrar, essa explicação espero que seja esclarecedora, a gente vai fazer exercício, a gente vai assistir mais vídeos, e por hora é isso, quero despedir de vocês, agradecer de coração e dizer que estou com muita saudade das aulas presenciais, a participação de vocês, para fazer mais atividades extras, né? Para a gente poder produzir bastante conhecimento aí. No geral é isso, obrigado e até a próxima.